Olá, seja muito bem-vindo, esse é o canal Cresce Bebê e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as assimetrias cranianas. Antes de mais nada, a gente vai esclarecer o termo assimetria craniana só para facilitar o vídeo ficar mais didático. E esse termo, então, se trata de uma alteração no formato da cabecinha do bebê, como um amassadinho, um achatamento mesmo na cabeça do bebê. Existem tipos diferentes de assimetria craniana e também motivos diferentes que levam a uma assimetria, mas esse é um assunto que eu ainda não vou abordar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a principal forma de assimetria craniana, que é a assimetria posicional. Então, antes é importante a gente lembrar que a cabecinha do bebê, ela é maleável, né? Ela é molinha. E isso é uma coisa natural que acontece justamente para que o bebê consiga passar no canal vaginal no momento do parto. No caso da assimetria craniana posicional, como o próprio nome já diz, ela acontece por conta de um posicionamento contínuo que causa um excesso de pressão num determinado local da cabecinha do bebê. Ou seja, o bebê fica muito tempo com a cabecinha apoiada no mesmo lugar e na mesma posição. E isso pode acontecer dentro do útero ou pode acontecer só após o nascimento. Quando o bebê tem assimetria craniana pós-natal, ou seja, depois que ele nasceu, ela pode acontecer por conta de uma preferência posicional, que acontece, por exemplo, por causa de um torcicolo muscular congênito. Nesse caso, o bebê fica numa mesma posição por uma dificuldade de movimentar a cabeça, de movimentar o pescocinho. Então ele fica sempre virado para o mesmo ladinho. Ou então pode acontecer por conta do excesso do uso de cadeirinhas de descanso, por exemplo, carrinhos, em que o bebê fica muito tempo naquela mesma posição. E os bebês que são muito novinhos dormem demais e a maior parte do tempo também ficam deitadinhos, não são colocados de barriga para baixo desde novinhos, também pode acontecer essa assimetria. Então você imagina que o bebê já tem uma dificuldade pelo fato da cabeça dele ser grande e pesada em relação ao resto do corpo. Se você mantém o seu bebê o dia todo deitadinho no mesmo lugar e numa mesma posição, isso, claro, que vai aumentar muito a chance dessa cabecinha achatar. Por isso que é tão importante no decorrer do dia, tá? Eu não estou falando do sono noturno, eu estou falando durante o dia, sob supervisão ou mesmo quando o bebê está acordado, você alternar a posição do seu bebê nas sonecas e também acordado. E também acontece muito em bebês que ficam hospitalizados, né? Principalmente com internações mais longas. E por que hoje em dia, então, a gente ouve tanto falar sobre a assimetria craniana? E antigamente a gente mal ouvia falar sobre esse assunto, nem conhecia esse termo. O que aconteceu foi que a partir do ano de 1992, quando a Academia Americana de Pediatria passou a recomendar que os bebês dormissem de barriguinha para cima para diminuir o risco de morte súbita, e isso de fato reduziu cerca de 40% nos casos de morte súbita nos Estados Unidos, inclusive é a forma recomendada também pela Sociedade Brasileira de Pediatria para os bebês dormirem. Mas o que aconteceu foi que a partir daí a incidência de assimetrias cranianas aumentou muito, já que as famílias passaram a manter o bebê deitadinho de barriga para cima nessa posição recomendada, não só durante o sono noturno, mas durante o dia todo. É por isso que o objetivo do meu vídeo aqui, claro, que é trazer conhecimento, é trazer informação sobre a assimetria craniana, mas também é trazer um alerta e uma recomendação muito importante para você que está grávida ou que tem um bebê bem novinho. Troque as posições do seu bebê, principalmente nas sonecas que ele faz durante o dia sob sua supervisão.
Então procure alternar, colocar o bebê para dormir de ladinho. Na próxima soneca você troca o lado. Em algumas sonecas o bebê pode inclusive fazer de barriguinha para baixo, claro, se ele aceitar. E também quando seu bebê estiver acordado, alterne as posturas dele. Não fique com o bebê muito tempo em dispositivos como carrinhos, bebê conforto, cadeirinha de descanso. Ou mesmo que você esteja acostumada a colocar o seu bebê no chão, que é o lugar ideal para ele se desenvolver, não coloque ele no chão sempre no mesmo local e sempre deitadinho de barriga para cima. Alterne essas posturas, coloque de lado, coloque de barriga para baixo. Isso vai evitar ou muitas vezes até melhorar as assimetrias cranianas que são mais leves. E claro, se você está desconfiada, tem alguma dúvida que a cabecinha do seu bebê está um pouco torta, um pouco achatada, procure um profissional que vá mensurar isso, que vai avaliar isso e que possa te orientar da melhor forma. Outra coisa bem importante que eu quero destacar aqui nesse vídeo é que as consequências de uma assimetria craniana, claro que isso varia de acordo com o grau da assimetria, mas elas não são apenas consequências estéticas. Ela pode sim trazer alterações no desenvolvimento do seu bebê, então vale a pena identificar de forma precoce, porque claro, torna o tratamento muito mais fácil e um tratamento que muitas vezes está relacionado apenas com a orientação aos pais em relação ao posicionamento do bebê no decorrer da rotina dele. Eu espero que meu vídeo ajude você. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Um beijo e até a próxima semana.